Oi, pessoal! Bom, hoje o nosso papo é sobre uma data que, olha, todo mundo conhece, né? O famoso 1º de abril, o Dia da Mentira. Mas a ideia aqui é ir um pouco além. A gente vai usar essa data como um gancho para pensar numa coisa muito maior. Qual é o verdadeiro valor da verdade no nosso dia a dia? Então, a primeira coisa que a gente se pergunta é justamente isso. Será que o 1º de abril é só um dia de brincadeira, sabe? Coisa boba, sem maldade? Ou será que tem algo mais profundo aí? Algo que essa tradição toda pode ensinar pra gente sobre como nos comunicamos e nos relacionamos? É isso que a gente vai investigar agora. Bom, a tradição a gente já conhece de cor, né? É aquele dia do bom humor, da zoeira, das pegadinhas mais leves com os amigos, com a família. Na maioria dos lugares, é visto só como um momento para se divertir mesmo, para quebrar um pouco a rotina. Mas até onde vai o limite da diversão? Fica a pergunta. E é exatamente aqui que o nosso papo muda um pouco de tom. Sabe por quê? Porque até a menor das mentirinhas, aquela que a gente conta só de brincadeira, pode acabar custando caro. Vamos dar uma olhada em como essa diversão, às vezes, pode virar uma coisa bem prejudicial. Olha só, uma brincadeirinha pode até parecer que não é nada demais, mas os efeitos, eles são bem reais. Pode criar uma baita confusão, pode magoar de verdade alguém e talvez o pior de tudo, quebrar a confiança. E confiança, a gente sabe, é a base de qualquer relação, né? E pensando maior, isso ainda ajuda a espalhar desinformação por aí. Essa frase aqui nossa, ela diz tudo, né? É um lembrete forte de que as consequências podem não aparecer na hora, mas a verdade ela sempre dá um jeito de aparecer. E aí, o peso da mentira acaba vindo à tona. Fica aquela questão no ar. Será que vale a pena correr esse risco? E, gente, isso se conecta perfeitamente com o mundo em que a gente vive hoje, né? Um mundo lotado de fake news, de informação distorcida que se espalha numa velocidade absurda. Então, essa reflexão sobre o Dia da Mentira acaba sendo mais importante do que nunca. Parar para pensar no que a gente fala e principalmente no que a gente compartilha é um ato de pura responsabilidade. Ok, agora que a gente já falou das consequências, que tal a gente mergulhar um pouco mais fundo? Vamos explorar uma perspectiva filosófica sobre a verdade. A gente vai analisar o conceito pelo olhar do espiritismo kardecista, que é uma doutrina filosófica que enxerga a busca pela verdade como uma peça-chave para a nossa evolução espiritual. Então, segundo essa visão, a verdade vai muito além de ser só uma questão de, ser honesto com os outros. Ela é um valor essencial, um verdadeiro pilar para o crescimento do espírito. Viver na verdade, então, seria como se alinhar com o nosso próprio progresso, tanto pessoal quanto espiritual. E olha que interessante essa comparação aqui. De um lado, a mentira ela é vista como uma ilusão que nos aprisiona, que causa desequilíbrio e atrasa a nossa caminhada. Já do outro lado, a verdade é o oposto. É libertação, é harmonia, é progresso. No fim das contas, é a escolha entre construir algo em cima de uma base que vai desmoronar ou de uma base bem sólida. E esse ponto aqui é crucial, gente. Muitas vezes a gente acha que só o que a gente faz é que tem peso, né? Mas nessa perspectiva, as palavras, nossa, elas têm um poder gigantesco. Mentir é como criar uma realidade paralela, uma ilusão, mas com consequências bem reais. Isso só reforça a ideia de que a gente é sim muito responsável por aquilo que a gente comunica. Beleza, vamos seguir em frente e trazer tudo isso para o nosso dia a dia. Porque, no fundo, a escolha pela verdade não é uma coisa para a gente pensar só no 1º de abril, né? É uma decisão que a gente toma a todo momento, em cada conversa, em cada pequena interação. E eu gosto muito dessa citação porque ela é super positiva, ela é para frente. O foco aqui não é o medo de mentir, mas sim o poder que a verdade tem de construir. A verdade te liberta daquele peso de ter que ficar sustentando uma história falsa, fortalece quem a gente é e constrói relações baseadas em confiança e respeito de verdade. E no fim do dia, a grande consequência dessa escolha é paz. Paz interior. Não quer dizer que não vamos ter problemas, claro que não, mas é aquela tranquilidade de ter a consciência limpa, de não precisar esconder nada, sabe? Essa ligação entre ser verdadeiro e sentir essa harmonia por dentro é uma ideia simples, mas nossa, como é poderosa. E para a gente ir fechando, essa frase aqui amarra toda a nossa reflexão. A graça de uma mentirinha dura só um instante, é passageira. Agora a verdade, a nossa integridade, isso é o que nos sustenta pela vida toda. É a base, o alicerce para uma vida que seja realmente sólida e que faça sentido. Então, a nossa análise de hoje nos deixa com essa ideia final. Quem escolhe a verdade como guia, como norte, caminha com a consciência tranquila. Fica aí a reflexão para cada um de nós. Qual caminho a gente quer construir? Valeu por acompanhar essa reflexão com a gente.